Olá, começa agora mais uma edição do podcast Justiça em Foco, entendendo o direito de uma maneira mais simples. E hoje o assunto é bem polêmico, hein? Vamos falar sobre os desdobramentos do 8 de janeiro. Como que está a relação processual desde aquele dia tão movimentado aqui na capital da República. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o advogado criminalista Carlos Araújo. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, Dr. Carlos. Bom dia, Mário. Bom dia, os amigos internautas. Muito feliz de estar aqui e poder falar sobre esse tema que é extremamente importante, não só para a capital federal, mas para o Brasil inteiro, né? Já que tem pessoas envolvidas de todo o Brasil naquele incidente do 8 de janeiro. Já aproveito fazendo a pergunta da sua área. Como que está esse processo criminal? Mário, é um processo complexo, onde desde o início a defesa teve seus direitos cerceados e eu posso falar com muita tranquilidade, porque tem toda a documentação que comprova isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu entrei com a petição no dia 14 de janeiro para poder fazer a defesa dos meus clientes, pedindo habilitação nos autos, como advogado. Então o senhor tem clientes... Tenho dois. E, por incrível que pareça, só foi admitida a entrada no meu processo no dia 28 de fevereiro, depois que meus clientes tinham ido à audiência de custódia. Durante todo esse período, mais de 45 dias, eu não tive acesso aos autos nenhum. E continuamos tendo uma série de problemas. Por exemplo, a denúncia, eles estavam presos desde 8 de janeiro, mas a denúncia só foi aceita pelo Pleno do STF em fevereiro, em junho. No dia 22 ou 23, salvo engano, de junho, que a denúncia foi aceita. Eles ficaram 6 meses presos sem que a denúncia tivesse sido sequer aceita. E ficaram presos. Daí uma série de outras situações, por exemplo, pedido de liberdade provisória, que você protocola e era apreciado 3, 4 meses depois, o ministro sequer respondia à defesa. É bastante complicado. Como fazer a defesa desse jeito? Nós estamos lidando com o Supremo Tribunal Federal. E aí nós temos lá dentro daquele plenário, os ministros se unem e validam todos os atos que é praticado pelo ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Por exemplo, os votos divergentes. Nós tivemos agora a condenação de um dos réus que eu estou apoiando. Ele foi condenado por 6 votos a 5. E você não tem acesso aos votos divergentes. Foram 6 votos pela condenação, 5 votos parcialmente. E você não tem acesso àqueles votos parciais. Até para você fazer o recurso, para você recorrer, fica difícil. Você tem que peticionar, você tem que brigar, você tem que correr atrás. E o que é triste, a gente vê que, infelizmente, a OAB, que deveria estar nos apoiando, não nos apoia. É uma briga diária dos advogados com o STF. É uma briga inglória, mas... Estão sozinhos na selva, vamos dizer. Sozinhos na selva, e é Davi contra Golias. E literalmente. E aí nós estamos falando da Suprema Corte do país, onde, na minha opinião, eu entendo que esse processo nem deveria estar lá. Porque, por exemplo, meus 2 réus não têm foro privilegiado. São cidadãos comuns. Responde à ação penal. São ações individuais. É a ação penal 233 e a ação penal 234. Por que ser julgado pelo plenário do STF? Se são cidadãos comuns. Alegar uma suposta correlação com alguém que tenha foro privilegiado, mas as ações são isoladas. Você não tem acesso ao conjunto probatório. Você tem acesso só àquela parte que fala do seu cliente. Só aquela parte. Você não tem acesso à ação inteira. Então, por aí você já tem a advocacia, o exercício da defesa bastante prejudicado. E aí, por aí, passa uma série de outras situações que os advogados de defesa estão enfrentando. Não só eu, como todos os demais que estão nesse julgamento. É difícil. Você, por exemplo, depois do primeiro e segundo julgamento, os advogados dos outros processos não tinham sido julgados ainda, não puderam mais fazer a sustentação oral. A gente agora tem que gravar uma defesa e deixar essa defesa gravada. Você não pode mais fazer a sustentação oral. Os ministros proibiram, decidiram que não, porque, segundo as informações, porque houve alguns excessos, os advogados estavam atacando alguns dos ministros, o ministro relator, e aí eles decidiram simplesmente que os outros advogados não podem mais apresentar a sustentação oral durante o julgamento. Você tem que gravar ela e deixar ela gravadinha lá. Na semana passada, nas últimas semanas, durante o julgamento, que o Alexandre de Moraes, inclusive, o ministro Alexandre, foi com prints lá dizendo que a defesa teve acesso aos autos. A justiça, na visão do ministro, a defesa teve acesso aos autos. É a visão dele.
mas o fato de você compartimentar uma ação que envolve, a princípio, milhares de pessoas é muito complicado. Essa ação jamais, na minha opinião, jamais deveria ter ido para o STF. Essa ação deveria estar em primeira instância aqui, para que os réus tivessem uma coisa que eles não vão ter. Duplo grau de jurisdição. É o processo jurídico legal. Exatamente. O devido processo legal diz que o réu tem direito a duplo grau de jurisdição. E, no caso, eu falo dos meus clientes, onde eu atuo diretamente, eles não têm foro privilegiado e não vão ter duplo grau de jurisdição. Não vão ter, vão ser condenados, como foi agora. O Fabiano Medeiros Florentino foi condenado. E antes da sentença transitar em julgado, antes de eu poder apresentar os recursos que ainda são cabíveis, o ministro decretou a prisão dele. E ele estava com medida, estava em liberdade provisória, cumprindo as cautelares do artigo 319 do Código de Processo, cumprindo todas as medidas integralmente, e logo após o julgamento que decretou, ele foi condenado por 6-5 a 14 anos de prisão. Isso aí também é outra coisa que chama muita atenção. O ministro decretou a prisão dele. E sabe qual foi o fundamento que o ministro usou? Risco de fuga. Ele mora em Santa Catarina, ele tem uma pequena gráfica, trabalha ele, a esposa e um filho de 10 anos de idade. Ele cumpriu ao longo de... Ele foi solto em dezembro de 2023, nós estamos em abril de 2025, e ele vem cumprindo todas as medidas cautelares que foram impostas, e medidas, na minha opinião, exageradas. Por exemplo, ele tinha que se apresentar uma vez por semana no judiciário. Ele usa tornozeleira. Ele não pode sair fora do estado, ele não pode fazer uma série de situações da vida civil. Ele já está cumprindo uma pena. Para mim, isso é uma pena. Você tem que se apresentar toda segunda-feira à justiça, você usar uma tornozeleira, você não poder ter a liberdade de locomoção para onde você quer ir, é um cumprimento de pena. Então, mesmo assim, ele vinha cumprindo todas essas medidas. E logo depois, 3 dias depois que saiu a condenação, antes de transitar em julgado, e eu ainda posso recorrer, eu posso entrar com embargos infringentes, mas o ministro decretou a prisão dele. O risco de fuga. Ele sabe qual foi o fundamento dele? Porque alguns outros presos fugiram. Mas... Ele está supondo, por suposição, ele decretou a prisão do meu cliente. Isso, pode, doutor Carlos? Claro que não, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, ele tem que ter um ato concreto. Meu cliente não deu nenhum ato concreto, nenhuma motivação concreta de que vai fugir. Pelo contrário, o endereço dele é declarado, ele mora naquela residência, o STF, o ministro, tem acesso a todas as informações da vida dele, e ele está lá cumprindo tudo direitinho, todas as medidas. Então, por que decretar a prisão dele antes do trânsito ser julgado? Na minha opinião, isso se caracteriza como abuso de autoridade. Pode ser que o STF entenda que não, mas eu entendo que é abuso de autoridade. E eles que julgam, né? Eles que julgam. Esse é o problema. 8 ministros daquelas cortes validam tudo que o ministro Alexandre de Moraes, o relator, faz. E você fica chocado, você fica sentido de ver ministro, como eu há anos atrás tive a chance de ser aluno do ministro Luiz Fux, e ver uma situação dessa, um ministro da Suprema Corte decretar uma prisão por suposição, porque ele acha que alguns outros presos que não acreditam no sistema judiciário brasileiro fugiram. Mas esses que fugiram é uma pequena minoria. A enorme maioria está respondendo o processo e não fugiu. Está aqui enfrentando o judiciário, contratou defesa, fazendo a sua defesa. Então, ele se baseou num pequeno número de pessoas que realmente deixaram o país para poder prender a maioria. Agora todo mundo foi condenado, vai direto para a cadeia. Ou seja, acabou. O princípio da inocência, a presunção de inocência, que ela tem que vigorar até o trânsito em julgado, foi deixada de lado. Não existe mais. Segundo o STF agora, se o ministro presumir que ele pode fugir, então vão prender ele. Acabou. Rasga-se o devido processo legal, rasga-se o Código de Processo, rasga-se a Constituição Federal do Brasil e a gente vive essa aberração jurídica. Você vê um exagero na aplicação das penas? Outro também? Problema polêmico, Mário. Dosimetria das penas. Como é que você entende que as penas que estão sendo aplicadas E eu digo assim, porque não tem um critério. Se você perguntar para aqueles ministros qual é o critério, eles não sabem dizer. Não sabem dizer. E como que eles estão dosando essa pena? Por exemplo, nós temos várias entrevistas dadas
por operadores do direito, pessoas influentes, e aí eu posso citar o próprio ex-ministro, Marco Aurélio, vem dando várias entrevistas nesse sentido, e alguns ministros da própria STF agora estão pedindo para rever as penas. O ministro Luiz Fux acabou de pedir vista agora. E nós vimos da prisão daquela manicure, Débora, né? Aham. Para rever as penas. Não dá para você entender, não tem critério. Como é que a gente explica a dosimetria de uma pena aplicada de uma pessoa que pega 17 anos de prisão? Quando nós temos pessoas que cometeram crime hediondos, pegando 12, 13, 14 anos. Estão equiparando como se fosse um crime hediondo, isso? Exatamente. E o julgamento foi assim, eu falo claramente, usando meus clientes. Sim. Nós temos depoimento dos policiais que estavam lá dentro, meus clientes foram presos dentro do STF, lá dentro do STF, os dois foram presos lá dentro do STF, e nós sabíamos que várias pessoas adentraram o STF porque o helicóptero estava em cima no dia da manifestação, jogando bomba de efeito moral. Então muita gente correu lá para dentro para se proteger, não para quebrar nada. E os policiais do judiciário que depuseram no meu processo foram claros, cristalinos. Eles disseram durante o depoimento deles, foram testemunhas arrolados pelo Ministério Público. E eles disseram o seguinte, havia pessoas lá dentro quebrando, depredando, havia pessoas lá dentro evitando que outras quebrassem, pedindo para não quebrar, e havia pessoas lá dentro que estavam simplesmente rezando, passeando e rezando lá dentro. E aí, o que o STF fez? Botou todo mundo no mesmo saco e julgou como se todo mundo tivesse depredando, quebrando. E eu fui direto em perguntar, os senhores presenciaram o meu cliente, quebrando, depredando alguma coisa no STF? Eles disseram que não. Quando eles foram presos, eles estavam caminhando lá dentro, sem depredar nada, sem quebrar nada, e foram presos. E foram condenados por depredação ao patrimônio e por uma série de outros crimes. Nós sabemos que as pessoas que foram presas lá no QG, muitas daquelas pessoas chegaram naquele dia e foram presas. Mesmo tendo chegado naquele dia no QG, sem cometer crime nenhum, foram presas. Foram levadas para a Academia Nacional de Polícia Federal. Sim. E lá ficaram e foram presos em flagrante. Uhum. E como que vocês, advogados criminalistas que estão lidando com esse processo, como vocês têm se unido para tentar pelo menos ter amplo acesso aos mecanismos de defesa? No meu caso, e aí, vários advogados fizeram isso, foram, graças a Deus, alguns parlamentares, nós, e alguns senadores também se movimentaram para tentar fazer valer esse direito, já que, infelizmente, a nossa OAB Nacional se omitiu. A OAB Nacional, ela viu o que estava acontecendo, presenciou o que estava acontecendo e se limitou a dizer que as ações estavam corretas. E não estavam. E nós vimos isso. Nós vimos aí, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República validando todos e qualquer atos com relação às condenações. Mas, na parte da defesa, vários parlamentares, o senador Girão, o Nicola, o deputado Sanderson, o Marcelo Borratti, vários parlamentares se uniram, criaram a Comissão de Segurança Pública e convocaram vários advogados para ir até aquela comissão, e eles passaram a pressionar o próprio STF e também a OAB Nacional para que fizesse alguma coisa. E foi por conta dessa pressão que nós começamos a ter acesso. Por exemplo, eu tive agora a condenação, há 2 semanas atrás, que foi publicado na semana passada, do Fabiano, e os votos divergentes que não optaram pela condenação de 14 anos dele, eu não tive acesso, não foram publicados. Eu não tenho acesso a esses votos. Eu estou peticionando, pedindo acesso a esses votos. Eles deveriam estar todos publicados, para nós sabermos qual foi o fundamento da condenação e qual foi o fundamento da absolvição. E a defesa não sabe, eu não sei. Eu não sei qual foi o fundamento usado para a condenação e não sei qual foi o fundamento usado para a absolvição. Aqueles que absolveram o meu cliente ou pediram uma pena menor, eu não sei esses fundamentos. O que inviabiliza, na prática, o meu recurso. Você concorda? Se eu não tenho os fundamentos, como é que eu vou recorrer? Não tem difícil, como, né? Muito difícil. Eu já vou. A gente tá com o nosso tempo bem curto e foi bom, foi muito produtivo para entender como que tá essa situação. No caso, eu vou passar por uma última pergunta pra gente encaminhar para o nosso encerramento. Isso mostra a importância do advogado criminalista ter acesso
aos autos, a ter acesso a um processo legal, não é mesmo, o doutor? Como que o senhor avalia essa atuação e a importância do advogado criminalista nesse contexto? Muito importante, mano. Pergunta extremamente importante. Os advogados criminalistas que atuam na área penal são colegas extremamente competentes que estão atuando, conhecem o devido processo legal, porque são sua área de atuação, mas eles têm um limite. E esse limite para exatamente nas decisões monocráticas do relator do STF, do ministro Alexandre de Moraes. Porque hoje nós não vivemos aquilo que está no processo, hoje nós vivemos aquilo que ele acha que tem que ser. E é ele que decide. Pra você ter uma ideia, os presos condenados, é ele que faz a execução da pena. E isso inviabiliza o trabalho do advogado criminalista. Ele vai ser o executor dessas penas. Eu vou dar um exemplo claro para você. Uma semana atrás eu fui intimado 30 minutos antes da audiência de custódia, que o Fabiano foi preso lá em Santa Catarina, que ele mora lá. Eu não sabia da prisão dele. Eu fui saber porque uma assessora do ministro me ligou 30 minutos antes da audiência de custódia. A assessora, se não me engano, Gabriela dele, me ligou dizendo: doutor, vai ter audiência de custódia do Fabiano. Eu falei: como assim? Não, o Fabiano foi preso ontem. Eu não sabia. Nossa. 30 minutos antes eu fiquei sabendo. E na audiência de custódia, o doutor Rafael, que é um ministro que trabalha no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, extremamente educado, um juiz muito ponderado, ele virou e falou: doutor, eu vou fazer audiência de custódia, mas eu tenho que submeter todas as situações aqui ao ministro Alexandre de Moraes. Eu não posso decidir nada. E na primeira audiência de custódia durante as prisões foram assim também. Os juízes que fizeram audiência de custódia foram nomeados, não tinham poder de decisão para decidir absolutamente nada. Eu questionei com o doutor Rafael, eu falei: doutor, eu entendo que a prisão do meu cliente agora é ilegal, porque meu cliente devia cumprir medidas protetivas, não tem motivo. O processo dele não transitou em julgado. Então como é que ele está sendo preso agora? Ele falou: doutor, sinto muito, mas aí o senhor vai ter que expor suas razões para o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, fica difícil. Você não pode nem dialogar com o ministro, porque não é ele que atende você. Quem atende você é um juiz que trabalha no gabinete dele e que vai repassar para ele. Você não tem chance de debater com ele. Ele não aceita isso. Difícil de você fazer a defesa nessa situação. Para mim, para qualquer advogado criminalista. Agradeço a sua participação. Vou passar a palavra para o senhor se despedir. Mário, eu agradeço a oportunidade, agradeço aos internautas também, que os senhores souberem que esse processo é um processo difícil. E nós estaremos aqui, eu e vários outros colegas advogados, sempre vigilantes, e vocês darem essa oportunidade de nós, advogados que estamos atuando nesse processo, poder vir aqui e trazer a verdade, a realidade do que ocorre dentro daquele processo, para que o Brasil inteiro saiba, é muito importante. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado. E encerramos aqui agora mais essa edição do podcast Justiça em Foco. Se você quiser saber mais informações sobre o Poder Judiciário, acesse justiçaemfoco.com.br. Até a próxima!